Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Leandro Vilela de Azevedo, historiador, formado pela USP, mestrado e doutorado também pela USP, especializado em História Social, mais especificamente História da Cultura, e meu mestrado e doutorado ligados à área de Idade Média. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, da minha própria casa, na nossa época de isolamento por conta do coronavírus. E eu acredito que apesar da gente estar passando por uma situação complicada, tensa tanto em termos de biologia, em termos de contaminação, em termos médicos, também tensa em termos de economia, o que pode ser percebido facilmente aí por questões da bolsa, preocupações de desemprego e etc. E tensa em questões políticas, ligados aí, no mínimo, tensão que aconteceu entre diversos governadores e o nosso presidente, todos os panelaços que aconteceram por conta dos discursos do presidente, entre outras tantas coisas que não cabe a mim aqui, nesse vídeo pelo menos, estar julgando ou comentando. Mas apesar da gente estar vivendo um período extremamente tenso, eu como historiador, que trabalho com processos evolutivos da humanidade, no sentido de transformação social, processos de longo prazo, posso perceber que há muita coisa nesse momento em que a gente está sendo forçado a evoluir rapidamente, a repensar os nossos caminhos, e com isso a gente tem chances de sair muito melhor dessa do que entramos. Um dos pontos que me parece primordial nessa situação toda é: estávamos vivendo antes deste momento agora uma época de imenso obscurantismo. Isso acontecia desde o crescimento de coisas anticientíficas, anticonhecimento, o que eu diria que teria como extremo ali o pessoal da Terra plana, a coisas mais simples, mais de perseguição aos professores, pessoas que não tinham nenhum tipo de formação, nem mesmo até o ensino médio, se transformando nos grandes gurus, entre aspas, filósofos da humanidade, pessoas que cometiam erros absurdos, que tinham leituras precárias, se colocando como se fossem os grandes conhecedores, youtubers ganhando fama por terem ouvido falar alguma coisa ou lido ali 15, 20 minutos para preparar um vídeo e de repente já ganhando destaque como se fossem os grandes especialistas do assunto, e muitas vezes por correntes de WhatsApp ou correntes de Facebook acabando se tornando grandes celebridades como especialistas sem terem tido o mínimo de formação ou de conhecimento na área, repassando conhecimentos como se fossem incrivelmente novos e às vezes conhecimentos de mais de 100 anos atrás e que já tinham sido derrubados pela comunidade científica. E nesse momento, de repente, o mundo percebe a necessidade, especialmente aqui no Brasil, percebe-se a necessidade de dar a voz a especialistas. Então a gente teve, eu diria aí, quase que surgindo do nada, porque muito pouca gente o conhecia, o professor Átila Yamarino, indo para o programa Roda Viva, sendo entrevistado, tendo uma audiência incrível e muito mais do que audiência ao vivo, o vídeo dele nas redes sociais sendo repassado infinitamente, e uma boa parte da população brasileira hoje já o conhece. Muitos já foram ver os seus outros vídeos, inclusive. Ele que fez aí a questão do alarme, para a sociedade, para que em um momento em que pouca gente ainda estava acreditando na importância imensa que era de se tomar atitudes rápidas para evitar o progresso do vírus. E ele fez esse alerta que alguns levaram em conta, outros não, mas de repente podemos perceber que mesmo os grandes líderes que não queriam considerar aquilo já passaram a rever. Prova disso, o próprio Trump voltou atrás no que tinha falado, e o próprio Bolsonaro no discurso de ontem, hoje é quarta-feira, dia 1º, no discurso do dia 31 de março, ele mesmo tem um tom muito mais moderado no discurso dele. E aí, conforme percebe-se que esses cientistas realmente sabem o que diziam saber, realmente conseguem projetar situações em que as pessoas normais não estavam enxergando, a sociedade começa a se preocupar com eles.
Meio que eu, então, um historiador, que teoricamente não serve para projetar situações futuras, mas sim para pesquisar e analisar o passado, o que eu estou fazendo aqui com esse vídeo? O próprio professor Átila, quando estava no Roda Viva, e falou sobre a importância de se recuperar o pensamento científico, ele chegou a citar os historiadores. Ele chegou a citar a importância de se analisar o que aconteceu em momentos históricos anteriores, semelhantes ao que a gente está vivendo hoje, para podermos já projetar e imaginar situações possíveis que muitas vezes a gente nem pensaria que poderiam ou estariam acontecendo. Então, por conta disso, eu resolvi que eu vou preparar um conjunto de vídeos para colocar aqui no meu canal. Eu sei que não é um canal famoso, se não me engano até agora está com 125 inscritos, alguma coisa por aí. Também estava abandonado já há um tempo. Na correria do dia a dia a gente acaba tendo que fazer opções. Mas eu decidi que a partir de agora, pelo menos durante esse período de quarentena, passa a ser muito importante algumas reflexões que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Claro, eu não sou o único historiador que estou fazendo isso, há pessoas de mais renome, de mais fama que eu, aí na mídia. A gente tem, por exemplo, quem não conhece, o professor Yuval Harari, que também começa a ganhar destaque. Ele é um professor da Universidade de Israel, e refletindo sobre as transformações sociais que estão sendo causadas agora por essa situação toda. E ele tem um panorama aí muito mais a nível político, a nível mundial, do que especificamente a nossa sociedade brasileira. Aqui no Brasil, basicamente, o único historiador que a gente tem que ganhou algum renome antes de tudo isso estar acontecendo foi o professor Leandro Carnal. E mesmo assim, ele ainda conseguiu isso, talvez mais por um lado ligado à autoajuda, uma reflexão mais espiritual, introspectiva. E assim, o professor Carnal, ele é um professor fantástico. Eu já tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, já almocei com ele. Tínhamos uma orientadora em comum, a professora Janice Teodoro. E não diminui em nada o trabalho dele, inclusive a popularização da história que ele consegue fazer através dessas reflexões dele. Mas talvez no momento agora caminhe para a gente poder ter reflexões para além daquelas, e eu acredito inclusive que ele vai fazer isso, mas reflexões para além daquelas, reflexões sobre as transformações na sociedade que estamos vivendo agora em sua comparação com outras situações passadas. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo praticamente introdutório aos outros temas que estão por vir aí e que eu estou preparando para vocês. Mas pelo menos 2 temas eu acredito que sejam muito importantes e são vídeos que eu já vou estar colocando muito em breve no canal. Esse vídeo inicial é mais para aquelas pessoas que não faziam a menor ideia de onde surgiu isso ou de quem eu seria, para que vissem até depois desses vídeos principais. Quais seriam eles? O primeiro, refletindo a respeito da questão do home office. Como que a nossa sociedade vai se transformar, imaginando outras transformações semelhantes que a gente já teve da história, por questão deste momento onde uma grande maior parte da população, não só a nível brasileiro, mas a nível mundial, é forçado a trabalhar em home office. Que tipo de transformações devemos esperar dentro do mundo comercial, dentro do mundo empresarial, dentro do mundo pessoal? Que tipo de transformações já aconteceram na sociedade em momentos anteriores e como que a sociedade lidou com isso? Ou seja, que tipo de desafios a gente tem que imaginar e problemas a gente tem que prever que podem acontecer baseados em momentos semelhantes a esse. E o segundo tem a ver com a recuperação da sociedade pós-epidemia, pós-pandemia. Dentro da minha área de especialidade, que é a Idade Média, a gente teve uma grande, fantástica, talvez a com maior impacto na sociedade, epidemia, que foi a da peste negra, ou peste bubônica. E por mais que a gente tenha tido outras com mais mortes, como a gripe espanhola de 1918,
A que mais matou proporcionalmente a população foi a peste negra, chegando a 1/3 da população europeia e praticamente metade da população de alguns países. Então, esse tipo de reflexão de como a sociedade vive após o momento de grande crise por conta de uma peste, por conta de uma pandemia, é algo extremamente importante da gente fazer hoje, inclusive para o planejamento futuro de ações, não só de governantes, mas ações pessoais, ações familiares, ações de empresa, como se conseguir reestruturar a economia, como conseguir reestruturar os seus negócios e que tipo de problemas podemos esperar que aconteçam por conta disso e, portanto, né, já se prever a eles e evitar chegar até eles de forma despreparada.